Nessa manhã eu senti desejo de estar dividindo com vocês a palavra do Senhor. Devido a tudo que tem acontecido, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, né? Sabemos aí, essa pandemia tem entristecido o coração de muitos, pois a igreja do Senhor tem estado, boa parte dela parada. As que estão tendo culto, elas estão tendo de máscara em horários limitados e números de pessoas limitadas, né? Aonde nós sabemos que os idosos não podem participar, o grupo de risco, e a igreja tem sofrido, a igreja tem passado por momentos difíceis nesses dias, muitos têm sofrido, têm chorado com o que tem visto, né? E eu confesso que com a idade que estou, eu nunca vi tal coisa, né? Eu nunca passei por isso, para mim também tem sido bastante doloroso. Eu olho e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, mas sabemos também que tudo está no controle do nosso Deus, o Deus a qual nós amamos, a qual nós servimos, e sabemos que Ele é o dono do tempo, e Ele sabe bem o que Ele permitiu, autorizou, né? Porque eu creio que não foi a vontade de Deus. Eu não acredito que isso tenha sido algo que o Senhor planejou para a humanidade, porque a vontade de Deus é que nós venhamos viver alegremente, felizes, podendo servi-lo, mas houve uma permissão. Ele autorizou por alguma razão, talvez pela rebeldia dos homens. O Senhor, Ele tem falado com o homem, mas o homem tem endurecido seu coração. Mas nessa manhã eu quero deixar um versículo para todos nós, a qual o Senhor tem ministrado ao meu coração, que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 12, aonde diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Apesar dos dias serem difíceis, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque nós temos um Deus que, apesar de tudo que tem acontecido, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado do seu povo, um Deus que muito nos ama, né? Um Deus que, quando nós clamamos a Ele, Ele se volta para a tua igreja. E nós sabemos que o inimigo ele vem para tentar roubar a nossa fé, mas a nossa esperança ela não pode morrer, né? A nossa alegria está na nossa salvação. A nossa alegria está em saber que nós temos um Cristo, um Deus que tem nos olhado com olhar de misericórdia e compaixão. E nós sabemos que precisamos sim ser pacientes neste momento, precisamos descansar ali no Salmo 40, assim como fez Davi, que mesmo quando ele passava ali num momento muito difícil, aonde ele se encontrava sofrendo, ele buscou ao Senhor e o Senhor se inclinou para ele, conosco não será diferente, né? Mas temos que continuar perseverando em meio à tribulação, à dificuldade. Hoje a igreja, o mundo inteiro, não só a igreja, mas todo ser humano tem passado por um momento muito difícil, toda a humanidade, mas nós que somos servos do Senhor, nós entendemos bem o que tem acontecido, né? E não podemos deixar a nossa fé morrer e temos que perseverar em oração. Aqueles que podem congregar, glória a Deus por isso, aqueles que ainda podem ir para a sua igreja e buscar ao Senhor lá e adorar ao Senhor junto com os seus irmãos em comunhão, mas aqueles que não podem, que estão sendo impedidos devido a limitações, né, nós podemos orar em nosso lar, adorar ao nosso Senhor em nosso lar, e nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Nós precisamos buscar ao Senhor a cada dia, se aproximar dEle, chamar a atenção dEle para nós, aonde na nossa adoração, com o nosso clamor, com a nossa busca incansável, né? Incansável. Então que nós possamos estar aí, adorando o nosso Deus, exaltando o nome dEle. E eu sei que no tempo certo, assim como diz em Eclesiastes capítulo 3, a nossa vitória vai chegar. E nós vamos poder adorar ao Senhor. Nós vamos poder bendizer ao nome desse Deus, mesmo nesses momentos difíceis, a qual nós estamos vivendo. Sei que grande testemunho a igreja terá para dar, para dividir, né, com aqueles que ainda virão, porque a igreja ela precisa manter a sua fé.
ela precisa continuar buscando ao Deus soberano. E não devemos deixar o inimigo, como eu já disse lá no início do vídeo, roubar a nossa fé, no distanciar do Senhor. A circunstância é difícil, os momentos têm sido dolorosos, temos visto pessoas falecerem, mas a mão do Senhor ela está estendida e Ele sabe bem o que Ele autoriza e nós não devemos jamais murmurarmos. Mas eu creio que a nossa vitória Ele vai entregar em nossas mãos, que é necessário permanecermos com os nossos joelhos dobrados, exaltando, bendizendo e adorando esse Deus maravilhoso, a qual é digno de toda honra e de toda glória. Que em nome de Jesus não venhamos esmorecer a nossa fé, mas que venhamos colocar o nosso coração nesse Deus maravilhoso, que em meio a tudo que nós temos vivido, Ele tem cuidado de nós, né? Ele tem estado aí olhando para nós com um olhar de misericórdia. E se ainda estamos aqui nessa terra, é porque existe um amor de Deus e um cuidado muito grande. Porque o homem, ele é rebelde. O homem, o Senhor, ele fala, ele ministra, né? Ele usa dos seus, ele usa da natureza, ele usa dos momentos. Mas mesmo assim, o homem endurece muitas das vezes o coração para o Senhor. Mas que em nome de Jesus nessa manhã, o Deus maravilhoso ao qual nós servimos e exaltamos, venha enviar o Espírito Santo sobre nós e o nosso coração ser aquebrantado nessa manhã, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo faça uma obra linda na minha vida e na vida daqueles que vão ter oportunidade de estar me ouvindo. Que o Senhor Deus querido traga uma alegria magnífica e maravilhosa nesse dia para as nossas vidas. Assim eu agradeço àqueles que me permitirem a falar com vocês. Isso foi o que eu senti de Deus nessa manhã e quis dividir com vocês. E que em nome de Jesus vocês recebam. Ficam na paz do Senhor e um abraço bem apertado do Espírito Santo em nome de Jesus.